feito uma estrutura de alvenaria bem reforçada, que para muitos pode parecer até que é super dimensionada, porém o local, a capilaridade do local, a pluviosidade, a questão de ventos, tá? E a própria topografia. Pede que você exagere um pouco. Poderia ser mais humilde um pouco, mas como eu trabalho sempre com uma prevenção, porque eu trabalho com materiais orgânicos, com materiais que requerem você ter uma atenção especial para que nenhum tipo de incidente ou acidente aconteça. Então foi bem dimensionada. Você vê que a estrutura de baldrame, né, que são essas toras de eucalipto que estão todas tratadas aí com neutrol, né? Essas pretas, né? Essas pretas também são bastante fortes, todas elas amarradas com encaixes de dentes, né? Você vê que elas são todas dentadas, né? Encaixadas e ainda pinadas num vergalhão que vai 1,80 m abaixo da sapata, tá? Sim, legal. Isso tudo você já falou no outro vídeo, não custa repetir. E aí essa estrutura depois, que é essa principal, que seria o miolo da coluna, ela vai toda subdividida por tensegridade, que são jogos de tensão, né, entre as varas, para que você tenha realmente uma estrutura sólida e bastante segura, tá? Bastante sólida, não se move, né? Ela se move, mas é só porque esse tipo de construção, na verdade, ele chega a ser até uma construção preventiva de qualquer sismo, qualquer tipo de abalo que tenha, porque ela é toda modular. Então ela pode até ter, caso tenha um abalo ou um vento, sei lá, muito forte, ela vai ter um certo jogo, mas ela não vai cair, tá? Ela tem flexibilidade, mas ela tem resistência. É aquele coisa da gaiola. É a gaiola e a tensão, né? Primeiro vocês veem que todos esses encaixes, essas colunas são as flores colombianas, né? São 5 varas de bambu moçô, né? Que estão aqui devidamente tratado, aqui nesse tanque que foi utilizado, e aí utilizado para fazer as colunas no método de flor colombiana. Todos esses esteios vai ter cimento dentro? Não tem cimento dentro, tá, gente? Olha, esses furos que são, porque aqui, olha, essa principal, que é a do meio, né? Sim. Ela tem um vergalhão que vem lá da broca, tá? Então é para integrar com que vem lá da broca, passa pela broca toda, entra na sapata, que aí tem a rede de aço que eu mostrei da outra vez, que faz a sapata. Aí ela ultrapassa essa sapata com a rede e vem para a pilastra, que é feito toda com travelas, com sistema de ferragem, tá? Ela tem ferragem tanto no meio, uma ferragem de 2 polegadas, que é uma ferragem de edifício, na verdade, e mais 4 pequenas amarrios de ferro para dar sustentação à pilastra. Essa aqui, ela vem até aqui em cima, mais ou menos, tá? Mais ou menos 1 metro do... se você puder ver aqui, ó. Tá, tô vendo. Desse lado, ó, você vê o furo, né? Vem esse vergalhão até aqui. Aí, esse furo é para encher de concreto e chumbar essa estrutura do meio na estrutura de concreto e na estrutura de madeira. Fica tudo fundido em uma coisa só. Depois a gente vem com as barras rosqueadas industriais, também de 2 polegadas, tá? E vai e chumba isso no baldrame. Depois, para isso não se mover mais, a gente vem e coloca novamente o cimento aqui dentro. A vara não tem cimento, tá? A vara, ela é oca. Entendi, tá. Ela não tem e nem vai ter, tá? Quando a gente faz uma estrutura um pouco mais simples, mais humilde, algumas daquelas emendas de cima e do meio, a gente também enche de concreto. Por quê? Porque daí a coluna é uma coluna, às vezes, de duas varas só, ou uma vara, então é necessário uma certa sustentação maior. Mas nesse caso aqui, só essa chumbamento aqui de baixo, mais as tensões e os amarrações de toda a estrutura, que vem com travessões, terças e agora ripamento e escoras, né?
ela segura totalmente, você vê que a construção ela está totalmente fixa, tá? Já amarrada por tensão, por, né? Ô Marcelo, o beiral de 1,5 m tem alguma ele não segurança especial? Ele não é um beiral dentro dos padrões convencionais. Pois tá? é, então. Em primeiro lugar, a gente aqui ainda vai faltar, tá? É que nós estamos, na verdade, buscando adiantar o telhado primeiro, porque a gente está numa época de estiagem, então depois de telhado pode chover que a gente continua o trabalho. Tá certo. Mas aqui o que vai ter, em 1,20 m aqui, vão subir 3 colunas que vão engatar na ponta dessas 3 travessas aqui, tá? Lá vai ter 3 também, lá vai ter 3 também. Colunas que vão segurar. Aqui vão ter colunas tipo tesouras saindo do meio ou de baixo, ainda não foi definido, para segurar esse beiral que de 1,5 m que vai aqui na então tá frente. Respondida a minha pergunta. Tá? É isso. Esse que eles estão cortando aqui já foram tratados todos no fogo, tá? Que são os bambus que serão utilizados para ser o ripamento, para onde vai as telhas instaladas em cima. Vai ficar aparente? Vai ficar aparente por baixo. Por baixo, sim. Por baixo. Não vai ter fogo, então? Isso o Glaucio, assim, inicialmente não, né? Não, ele pode Depois decidir ele pode decidir que venha um forro ou um acabamento para que tampe melhor a telha. Mas o bambuzamento, né, madeiramento de bambu, provavelmente fique várias partes visíveis, tá? É bonito, né? Visíveis, porque são... Acho que esse tá bacana. São bambus bem bonitos e Isso tal. aí é bambu comum, né? Esse aqui é bambusa vulgaris, que foi colhido aqui na torceira, que é o que nasce. e foi tratado com fogo. Você vê que eles ficam bem amarelos, né? Isso aí E agora ele também vai ser tratado com um cupinicida, né? Que é como que é o nome do que eu te passei, né? Pentox, tá? Que é o pentoborato. Legal. Ô Marcelo, o que você vai escolher, ou Glaucio, não sei, de piso, de madeira ali? Aqui já foi comprado. Qual é a já madeira? foi definido. Vocês veem que toda a parte de vigamento já está nivelada para receber o assoalho em cima, né? Toda dentada nesses baldrames de eucalipto. Tá mesmo. E aqui nós vamos com... Glaucio, chegou a outra tábua de assoalho que você comprou? Não, cara, não decidi ainda, na verdade. Não decidiu ainda. Não, na verdade você decidiu a tábua, mas não decidiu a largura, né? Então, eu tinha decidido de 30, só que não tem mais. Aí tô vendo lá com o Tião lá. Se vou pegar de 15, o que eu vou fazer. Sim. E é eucalipto? O que é? Lá é o eucalipto, né? Eucalipto tratado. Tratado. É tábua de eucalipto tratado? Tábua de 15. Assoalho. Aquele com encaixe aí? Um encaixe Ele dentado. não faz um encaixe, Não? na verdade. Ele faz um chanfrado, chanfrado, assim, sabe? dente. 45 Ah, sei, graus. 45. Ele também se encaixa, Um monta em cima do outro. Um monta em cima do outro e aí vai o prego. Tá Todo certo. aquele prego roscado, né? Que é próprio para piso, que vai afixar o assoalho nessas vigotas que já estão aí, né? Bambus aqui, que são outra espécie, é o Dendrocalamus asper, tá? É aquela toceira, né? É a toceira de Dendrocalamus asper, que é o primo do Dendrocalamus giganteus. Esse foi colhido aqui mesmo, já foi seco, agora nós vamos começar um tratamento nele por injeção. Ah, é? Porque o tanque nós já desativamos, ele vai virar um macero, né, para fazer o barro do pau a pique. Esses bambus excedentes vão ser todas as tramas do pau a pique. Ah, é? Né? Esses que estão embaixo, esses né? que estão embaixo, bambusa. que vão ser rachados no meio, alguns vão ser inteiros, para a gente fazer toda a trama de pau a pique. Isso depois que já tiver assentado portas e janelas, tá? Tá. Porque aí a gente vem preenchendo com esse gradeado e depois é só barrear. Tá? Então, na verdade, essa casa ela tá já do ponto de... Do meio pro fim. Processo final já. Legal. Fechamento e acabamento. Ô Marcelo, eu tô sabendo que o bambu já está sendo utilizado para fazer piso, mas tacos e tal, tábua ainda não estão fazendo? Sim. Aqui no Brasil tem? Na verdade, o que existe aí no Brasil, né, é uma coisa aí de pouco tempo, são os BLC. O que é o BLC? Bambu laminado colado. Esses bambus laminados colados, eles são feitos com ripas de bambu agregadas por poliuretano vegetal
e depois elas são laminadas. Então disso sai tábua, sai forro, sai assoalho, sai todo tipo de material, placas, chapas, tá? Seria um compensado, tipo? Não. Mas assim, a técnica de fazer? Também não. Também não? Não. O compensado desses tapumes aí que a gente usa, ele é um aglomerado de cavacos de bambu, tá? O bambu laminado não, eles são ripas de bambu que são coladas e depois com poliuretano de mamona e de bambu, tá? E depois pressionadas, cozidas a quente para dar o tratamento, para isso ficar realmente bem fundido, e depois ela passa numa laminadora que aplana ela de forma a transformar ela ou em taco, ou em tábua, ou em placa, ou em... Né? Você sabe o custo disso, não? Hoje em dia no Brasil ela supera madeiras de lei, tá? Então tá caro. Por quê? Por que ela supera madeiras de lei? Primeiro, altamente sustentável, né? Hoje em dia você não tem facilidade de ter aroeira, cambará e por aí afora, ipê, são madeiras caríssimas, jatobá, né? Então, essas madeiras, por que elas são caríssimas e são consideradas madeiras nobres? Por conta da densidade, da lignina, da durabilidade, da não inserção de inseto, ataque, mofo, ataque e tal. Por isso que elas são mais caras, porque a durabilidade delas é muito mais longa, esteticamente ela é muito mais bonita. O bambu, o BLC, ele supera todas essas expectativas de uma madeira nobre. Por quê? Porque em questão de estética, aparência, por exemplo, bonito, ele fica maravilhoso. Em questão de durabilidade, ele tem uma durabilidade pelo menos 3 vezes maior do que qualquer madeira de lei. Tá? E ataque de inseto não existe. Por quê? Porque ele é tratado com poliuretano vegetal e com o cozimento na hora de ser laminado. Tá? Caramba! Então o custo dele, por ser um material hoje da área de arquitetura de altíssimo padrão, né? São revestimentos de parede, forros, assoalhos, pranchas para fazer móveis, né? Então ele é altíssimo custo. Por quê? Porque tem muito pouca gente que fabrica isso ainda. Na Ásia, por exemplo, isso aí é uma coisa usual já desde as construções ancestrais. Lógico que não existia tecnologia moderna, maquinário, ferramenta, polímeros que já existem, né? Muito mais avançados do que antigamente. Mas essas técnicas de agrupamento de ripa, tá? Na Ásia, elas são milenares. Tá? Caramba, olha só. Na Ásia e nos Andes. Tá? Nos Andes. Peru, Equador e Colômbia. Já tem isso, né? Já tinha isso. Por exemplo, existe hoje um grande mestre na área de tensão com ripas, tá? Que ele consegue, assim, abóbadas de ripamento de bambu em vez de ser ferro, né? Ou concreto protendido, né? Ele consegue abóbadas com 20 metros de raio de área livre. Só com a tensão das ripas, tá? 20 metros de raio. Esse é o Jaime Penha, tá? Ele, se eu não me engano, ele é colombiano ou equatoriano. Uma imagem aí. Mas o Jaime Penha, eu posso te mandar um material dele. A Lucy, inclusive, fez um curso com ele no Saramandala, tá? No espaço Saramandala, que é um espaço perto de Sorocaba, tá? Que são, assim, abóbadas gigantescas, como se fossem abóbadas... De alvenaria pesada, tá? De concreto protendido, por exemplo, que são totalmente feitas com ripa de bambu e nem polímero vai. Na verdade, ele usa somente abraçadeiras de alta segurança para pressionar, tensionar e depois virar esse bambu através de calor e vapores, que ele consegue transformar o bambu em arcos. Tá? Arcos ou até mesmo círculos, tá? Ele faz construções circulares hoje em dia com ripamento de bambu, que é o mesmo fundamento do BLC. Legal. Só que o BLC adicionou os polímeros vegetais, que foram desenvolvidos há pouco tempo pela indústria química, né? Na verdade é uma química biológica, né? Que eles são totalmente biológicos, eles não têm nada de petroquímico ou de qualquer tipo de minério, tá? Ele é vegetal mesmo. Então esses polímeros não existiam.
mas eles detinham conhecimentos de outros tipos de seiva que davam então essa junção e depois amarravam cipós que também eram cozidos e nessa seiva, e quando amarrados eles estavam moles, quando ele secava, a seiva puxava eles e dava uma tensão tal que ele segurava também. Isso é tecnologia aqui da América do Sul isso é e da Ásia? Isso é tecnologia. É a mesma? É parecida? A Ásia é milenar, né? Se a gente for ver os andinos, né, os povos descendentes dos astecas, dos maias, dos incas, e mesmo nossos indígenas brasileiros, que passaram lá por cima, eles têm toda a estrutura social, estrutura de construção, a linguística deles é muito parecida, ou até alguns pontos idêntica à asiática. Pois né? Então, muito provavelmente, num passado longínquo aí, houve algum tipo de miscigenação dos nativos americanos com os nativos tem a teoria asiáticos. que eles passaram lá pelo Alasca, né? Não se sabe, existem estudos, é uma teoria, né? Mas com certeza isso acontece, porque até mesmo os alimentos, tá? Os alimentos indígenas, se você for ver a forma, os produtos alimentícios indígenas e os japoneses, por exemplo, são muito parecidos. Que é a base de peixe, a base de vegetais, algas, tá? Raízes, tá? O preparo desses alimentos, ele é praticamente idêntico, só que lógico, o índio nativo americano, ele é um pouco mais, principalmente o nosso nativo brasileiro, ele é um pouco mais rudimentar do que o dos Andes, por exemplo. Que precisa se precaver para o frio. E ele é um pouco mais, os Andes é um pouco mais rudimentar que o asiático, que é um povo milenar, né? Milenar, eu digo de muitos milênios, né? Porque na China se constrói, se consome. A bambu é a base da economia da Ásia, se a gente for ver. Né? Você faz roupa com bambu, construção com bambu, come bambu, vitamina com bambu, purificador de bambu, até mesmo para massagem você usa bambu, carvão de bambu para tomar com água, carvão de bambu para purificar água. Isso tudo é coisa que já existe milenarmente na Ásia. E os andinos, principalmente colombianos, peruanos e equatorianos, eles têm essa pegada, sabe-se lá se por descendência ou se por know-how próprio. Mas um fato é bem visível. As similaridades dos nativos americanos e dos asiáticos é muito grande. Legal. Né? Marcelo, você não está fazendo vivências nesse momento, né? Não estou fazendo mais vivências, por quê? Porque nós não estamos com tempo hábil. A casa, na verdade, agora eu estou com o meu filho e um amigo que estão começando a trabalhar comigo, recomeçando, né? O Felipe já tem uma certa experiência teórica, mas está começando a parte mesmo executiva da coisa, né? E nós estamos sem espaço. Na hora que nós começarmos a parte de gradeado e barreamento, o Glaucio, o proprietário, que aqui vai, inevitavelmente vai abrir para mutirão aqui. Tá? Então as pessoas vão ficar alojadas aqui de alguma forma, acampadas, sei lá, para que a gente tenha bastante gente para barrear isso aqui. É bom, né? Porque não vai ter muita parede, porque tem bastante porta, bastante janela, bastante vidro. Vai ter que fazer andando e subir o barro, né? Vai ter que ter bastante gente para fazer um trabalho rápido, eficiente e com uma estética boa. Né? Agora, o Felipe, que é meu filho, e o Bob, que estão começando a fazer parte da equipe, também estão promovendo um Instagram, tá? Onde nós vamos lançar toda uma coisa mais profissional, que é o Terra Taquara. Ainda não está no ar. Bonito nome, tá? Terra Taquara. Terra Taquara, tudo junto, tá? Então nós vamos ter mais esse canal de informação também. Beleza. Tá? Além do grupo, da página e do WhatsApp, que eu lembrar sempre, tá? Esse WhatsApp, assim, gente, a gente tem que ter bom senso, porque eu tô numa correria danada. Mensagem de texto objetiva. Muita mensagem de texto objetiva e sobre questões profissionais, tá? A gente conversa uma hora ou outra com um com o outro, mas assim, a coisa tá tomando um vulto aí de gente tentando falar toda hora e quer conhecer e quer visitar, que a gente não dá conta. Eu não tenho uma assessoria de imprensa ainda, infelizmente, não tenho secretária. Sejam inteligentes, né? Se vocês querem ser lidos, sejam objetivos. Né? Sejam objetivos e assim, para tratar de assuntos realmente relevantes, tá? Ou seja, eu quero fazer parte da equipe, as minhas aptidões são... eu quero ter uma construção, ou eu quero o fornecimento de bambu, eu quero adquirir os bambus,
e aí a gente conversa. Fora disso, conversas realmente assim, banais, tentem entrar em contato pelo grupo ou qualquer coisa assim, para a gente ter uma primeira contato e depois a gente vê, né? Porque realmente, precisa, gente, não é questão de ser chato ou nojento ou arrogante, mas não dá tempo, tá? Eu entendo perfeitamente, te dou razão. Não dá tempo, é loucura, sabe? Legal. A gente está com bastante demanda, as coisas estão prosseguindo, nós estamos com bastante obras, tá? E ampliando a equipe, então essas coisas todas demandam tempo, muito tempo. Eu, pra vocês terem ideia, eu acordo 15 para 5, 4h30, 15 para 5, eu estou acordando, às vezes é 8h30, 9 horas da noite, eu estou tratando de assunto de obra ainda, de material, de projeto, de consultoria e tudo mais, tá? Legal. Marcelo, obrigado então. Tanto você como o Rafael, que a gente já entrevistou aqui nas outras 2 vezes, né? Vocês estão acompanhando o Marcelo de outras obras e vocês vão ser promovidos a supervisores. É verdade. Como é que você está sentindo isso? Isso aí que é uma coisa que você queria mesmo? Como que é isso? Não, a vontade que eu queria, né, cara? Porque, né, com uma execução melhor, vai subir de cargo e assim a gente vai instruindo as pessoas que vai vir trabalhar com a gente, ensinando e tal, aprender uma novidade boa pro lado de cá, né? Você já ensinou alguém? Bom, por enquanto não, né? Porque agora eu tô começando a evoluir agora nessas coisas agora. Mas os novos que aparece o Rodrigo, você não ensinava as coisas? Não tá vindo agora, isso, as mulheres que tá vindo, eu tô ensinando, o rapaz tô ensinando também já ele. Também. Tô ensinando ele. Então. Falo o outro rapaz loirinho também, esqueci o nome dele agora, mano. O que é amigo do Felipe? Tô ensinando os dois. Você tá ensinando? Tô ensinando também, mexer com máquina, cozinha. O filho do Marcelo. Ensinando isso também. Que legal. E o que você está sentindo de ensinar? Você se sente mais importante, não? A gente sobe um pouquinho mais de alegria, né, cara? É uma oportunidade a mais, a gente vai tendo, aí a gente vai se animando mais. A aprendiz que a gente ensinou as pessoas ensinou pra gente, a gente tá passando pros próximos agora. Que legal. Porque o sol bate pra todos, né? Assim vai, a vida da gente. É isso aí. Mas olha, eu quero te dar os parabéns e dizer que eu tô alegre igual você. Porque eu gosto de ver vocês são pessoas assim que vieram da roça, aprendendo essas tecnologias modernas, cara. É legal mesmo, eu tô felizão mesmo subir de cargo, né? Eu, rapazinho que meu... Vai ganhar mais? Vai ganhar mais, né? Mais serviço, né? Mas tá bom. É mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Legal, obrigado, cara. Valeu. Tudo isso aí. Falou. Ô, Rafa, eu tava conversando com o Nilson que vocês dois, aliás, eu dei os parabéns pra ele, tô dando pra você também. Beleza. Vocês dois estão subindo de cargo, porque eu acho que vocês fizeram um estágio bacana, vocês aprenderam, né? Graças e agora a Deus. vocês vão ficar com a responsabilidade de ensinar os novos que estão chegando. O próximo. E eu quero saber o que você está sentindo nisso aí. Muito bom, né, cara? Animação, alegria e muita firmeza, e é isso aí, né? E mais experiência que a gente pega, né? E no fim do mês a paga é melhor também. A paga é melhor e tudo de bom, né? A gente já trabalha conversou isso com o Marcelo, não? Já tá acertado? Tá tudo certinho. É a partir da próxima obra? Isso. Que legal, cara. Show de bola. E eu perguntei pro Nilson o negócio da casa, né? Eu não lembro se eu perguntei pra você, nem lembro o que você respondeu. Se você for fazer uma casa pra você, vamos supor que hoje você tá com o terreno e tá com o dinheiro, o que você faria? Do que material? Eu faço desse material mesmo de pau-pique, né? O bambu mesmo. Projeto muito bom, é ótimo. O pau-pique eu acho que é o mais fácil, né? É o mais na fácil. Natureza aí, né? Com certeza. E é bom, né, cara? Estrutura boa e firme e forte, né? Dá um acabamento que fica parecendo... legal, joia, show de bola. Rafa, e é esse projeto aí mesmo. Obrigado, parabéns, show. Viu? Valeu. Tudo de bom.